Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Alex e hoje eu quero dar algumas explicações sobre como encontrar o zero ou a raiz da função polinomial do primeiro grau. Observem que encontrar esse zero ou essa raiz da função polinomial do primeiro grau significa que nós devemos encontrar um valor para x quando o y é zero. Então observe esse exemplo aqui. Determine o zero da função f de x igual a 5x mais 20. Então vejam como é que nós devemos proceder para encontrar esse zero da função, ou também chamado de raiz da função. Então aqui eu tenho a função. Se eu quero encontrar o valor para x quando y é zero, vejam que o y tem a mesma função desse f de x aqui, ó. Então, se eu quero encontrar o valor para x quando y é zero, significa que eu vou trocar esse f de x por zero. E aí eu tenho zero igual a 5x mais 20. Nessa equação aqui, eu resolvendo, é que eu vou encontrar o valor para x, que daí será esse meu zero ou essa raiz da função. Então, observem que nesse momento aqui, zero igual a 5x mais 20, eu vou simplesmente inverter, ou seja, eu vou colocar 5x mais 20 igual a zero. Você também poderia trocar os sinais, passando 5x para lá, menos o 20 para lá como negativo, mas eu simplesmente fiz uma troca, ou seja, eu apenas inverti a igualdade. Então permaneceu os sinais. Se 0 é igual a 5x mais 20, 5x mais 20 é igual a zero. E agora eu vou continuar resolvendo essa equação. Passo 20 para lá negativo, aí eu vou ficar com 5x igual a menos 20, e depois eu vou fazer menos 20 dividido para 5, porque aqui eu tenho 5 vezes o x. Portanto, x será igual a menos 20 dividido para 5, que vai ser menos 4. Então, esse daqui, esse valor menos 4, é que é o meu zero ou raiz da função polinomial do primeiro grau. Vamos para mais um exemplo, então. O segundo exemplo, determine a raiz da função y igual a menos 8x mais 16. Observem que aqui, ao invés de eu usar f de x, eu usei y, que tem a mesma função. Então, eu vou colocar aqui y igual a menos 8x mais 16. Eu vou trocar esse y aqui por zero, porque encontrar a raiz da função significa encontrar um valor para x quando o y é zero. Então, eu fiz essa troca. E aqui eu vou repetir, menos 8x mais 16. E aí eu vou fazer igual eu fiz anteriormente, ou seja, eu vou inverter essa equação. Ou seja, se 0 é igual a menos 8x mais 16, então menos 8x mais 16 vai ser igual a zero. Apenas eu fiz a inversão da equação, dos membros aqui da equação. Então agora eu vou resolver menos 8x mais 16 igual a zero. Passo o 16 para lá como negativo. Agora eu tenho menos 8x igual a menos 16, porque 0 menos 16 deu menos 16. Agora, esse menos 8 que está multiplicando aqui, ele vai passar dividindo no outro lado. Então, eu terei menos 16 dividido por menos 8, que vai dar 2. Portanto, esse 2 aqui é o meu zero ou raiz da função. Bom, pessoal, é o seguinte, anteriormente, então, nós fizemos a determinação do zero ou raiz da função polinomial do primeiro grau pela forma algébrica. Agora nós vamos ver essa determinação do zero da função de uma forma gráfica, ou seja, através do gráfico da função polinomial do primeiro grau. Então, observem que num gráfico aqui de uma função, a gente sabe que a função do primeiro grau é sempre uma reta. Então, esse pontinho aqui, ó, que toca o eixo x, que corta, que intercepta, nós vamos dizer que é a raiz da função. Então, nesse caso, aqui, ó, onde eu estou com esse apontador, ele vai mostrar que vai ser o zero da função. Nesse segundo exemplo aqui, a minha reta também, eu tenho uma reta desenhada aqui de uma função qualquer, e esse daqui será o pontinho aonde eu vou dizer que é o meu zero da função. Nesse terceiro exemplo aqui, eu já coloquei um valor, porque vejam que nos dois anteriores eu apenas tinha mostrado o que é o zero da função de forma gráfica. Aqui vejam que essa reta, ela intercepta, ela corta, ela toca o eixo x exatamente nesse ponto 1. Então, eu vou dizer que de forma gráfica, o meu zero ou raiz da função será o 1.
Então vejam que ele está aqui, ó, zero ou raiz da função. É exatamente esse pontinho. Nesse exemplo 4, nós temos dois pontos aqui em que a reta está interceptando, cortando ou tocando no eixo y e no eixo x. Como o meu zero ou raiz da função é aquele ponto em x quando y é zero, ou seja, ele vai tocar no x. Zero da função sempre é aquele que vai interceptar ou tocar no eixo x. Portanto, o meu zero da função será esse daqui, ó, o 3. O y2 não é zero da função. Vamos para um quinto exemplo. Aqui, observem que nesse gráfico da função aqui, nós temos alguns pontos que estão assinalados, né? O A, o B, só que a gente não vai se importar com esses pontos. Nós vamos verificar apenas que aqui no eixo x a reta toca, ela intercepta no menos 10. Portanto, o meu zero ou raiz da função será o menos 10. Então é isso, pessoal. Se inscrevam no nosso canal e até uma próxima aula.